A experiência que tive foi quase como uma jornada para um outro mundo enquanto dormia. Eu sofro de apneia do sono e de repente me vi em um reino totalmente diferente. Nunca pensei nisso dessa maneira antes, mas definitivamente era como se estivesse em um reino diferente. Um pouco da minha história de fundo: cresci em uma casa com influência religiosa, mas minha mãe estava meio perdida quanto à religião. Nós íamos à igreja quando éramos crianças, por volta dos 8 ou 9 anos. E lembro-me de meu irmão gêmeo e eu gostarmos mais do suco de cranberry e do pãozinho do que das cerimônias. Na adolescência, me vi entre a espiritualidade e o ateísmo. Não era que eu rejeitasse a religião, simplesmente não era algo que me conectava. Eu acreditava em tratar bem as pessoas e viver da melhor maneira possível. Então, entrei para a aplicação da lei, o que foi uma jornada por si só. Lembro-me de um dia exaustivo no trabalho. Cheguei em casa e adormeci profundamente. Sonhei, mas não consigo me lembrar do que foi. Mas então acordei espiritualmente, e é uma sensação indescritível. É como se seus olhos se abrissem para uma nova dimensão da realidade. Nesse momento percebi que estava morto. Foi um choque, pois pensei: como posso estar morto se estou tendo esses pensamentos? Mas então comecei a absorver o espaço ao meu redor. Era como se estivesse imerso no cosmos, com estrelas brilhantes e galáxias ao meu redor. Esse momento exigiu muito de mim. Eu não conseguia pensar na minha família ou na minha vida anterior. Era como se essas memórias estivessem distantes. Eu estava apenas absorvendo e tentando compreender esse novo estado de ser. Foi então que comecei a ter uma espécie de revisão de vida. Mas não era como as histórias que ouvi antes. Não havia julgamento externo. Era eu mesmo me julgando. Lembrava-me das coisas que prometi fazer e não cumpri, das pessoas que poderia ter tratado melhor. Foi uma experiência de profunda conexão. Percebi que fazemos parte de uma consciência coletiva, como gotas em um oceano, e eu senti que havia me desconectado desse oceano, mas agora percebia o quão importante é essa conexão. Essa experiência mudou minha perspectiva sobre a vida e a morte. É algo que carrego comigo todos os dias, lembrando-me da importância de viver com compaixão e conexão com os outros. Foi uma jornada incrível, uma experiência que mudou completamente minha perspectiva sobre a vida e a morte. Imagine-se sem barreiras fictícias, sem as fronteiras que nos separam na Terra. Ao retornar ao oceano da consciência, senti uma unidade indescritível. Eu era a consciência, expansiva, ampla e livre. Ao me auto-revisar, percebi que estava em paz comigo mesmo. Era como se um cobertor de amor me envolvesse, me confortando e me dizendo que estava tudo bem. Foi uma sensação reconfortante e fascinante, como se estivesse em sintonia comigo mesmo. Agora, pensando nisso, vejo como minha experiência se adaptou às minhas crenças e necessidades. Cada palavra, cada expressão, era uma mensagem personalizada para mim, uma lição que eu precisava aprender. Lembro-me de quando comecei a ficar curioso. Percebi que meu corpo era apenas uma ilusão. Eu olhava para mim e via além das limitações físicas. Foi então que vi o túnel, tão real e vívido como tudo ao meu redor. E de repente, lá estava eu, dentro dele, sendo levado por uma jornada além da compreensão humana. Era como se estivesse voando pelo universo, passando por estrelas, planetas e galáxias a uma velocidade incrível. Foi um passeio eufórico pelo cosmos, uma experiência que jamais esquecerei. Essa jornada foi simplesmente incrível, algo que mudou completamente minha visão sobre a vida e sua finalidade. Naquele momento, todas as informações sobre meu propósito de vida, meu objetivo, simplesmente fluíram para mim. Era como se eu soubesse exatamente o que fazer e como fazer. Mas aqui está a coisa. Não posso explicar tudo o que aprendi lá. Há algo definitivo sobre não saber tudo, algo que faz parte do propósito de estarmos aqui, aprendendo as lições da vida da maneira certa. Enquanto eu passava por aquele túnel, era como se minha casa se materializasse diante de mim. Uma estrutura globular de planetas distorcidos, mas familiar, como se eu soubesse instantaneamente que era o lugar para onde eu pertencia. E as cores, as cores eram algo além da descrição.
Levei um tempo para perceber que estava vendo cores que nunca tinha visto antes, e elas eram vivas, como se tivessem vida própria. Era fascinante, uma experiência que eu poderia ter contemplado para sempre. E então, quando estava prestes a chegar ao meu destino, foi como se todo o meu ser estivesse sendo desintegrado e fundido com o planeta. Era uma sensação indescritível de entrega, como se eu estivesse sendo abraçado por algo maior que eu. Mas então veio o momento em que fui informado de que não era minha hora. Eu tinha que voltar. Foi uma escolha que eu fiz, mesmo que na época não percebesse. Houve um momento de arrependimento, de olhar para trás e pensar no que eu poderia ter feito diferente. É estranho, você sabe, pensar em como as coisas poderiam ter sido diferentes se eu tivesse escolhido ficar. Mas, no final das contas, foi uma experiência transformadora, uma jornada que mudou minha vida para sempre. Aquela jornada foi simplesmente surreal, uma montanha-russa de emoções que me fez repensar toda a minha existência. Quando fui empurrado de volta para o túnel, após a decepção de não poder permanecer no outro lado, foi como se minha alma estivesse mergulhando em um abismo de desespero. Todo o estresse e julgamento que eu havia deixado para trás vieram correndo de volta para mim, como uma avalanche de emoções indesejadas. Lembro-me vividamente do momento em que recuperei a consciência no meu corpo físico. Foi como se eu estivesse renascendo, como se nunca tivesse respirado antes. A sensação de voltar à vida foi avassaladora, quase como se eu tivesse sido lançado de volta para a realidade contra a minha vontade. Minha ex-mulher, ao me ver naquele estado, ficou chocada e preocupada. Foi difícil explicar o que tinha acontecido, até para mim mesmo. Tudo parecia nebuloso e confuso, como se eu estivesse tentando juntar os pedaços de um quebra-cabeça, complexo e interminável. O processo de reintegração à vida humana foi doloroso e desafiador. Lutei contra a depressão e o sentimento de inadequação, por não ter sido bom o suficiente para ficar do outro lado. Mas encontrei consolo e inspiração nas histórias de outras pessoas que passaram por experiências semelhantes. Foi reconfortante saber que não estava sozinho e que havia uma comunidade de apoio disponível para mim. Decidi compartilhar minha história através de um podcast, na esperança de ajudar outras pessoas que estavam passando por desafios semelhantes. Queria transmitir a mensagem de que, embora nossas experiências sejam únicas, não estamos sozinhos em nossas lutas. Encontrar significado e propósito em minha própria jornada de vida foi fundamental para superar a depressão e encontrar paz interior. Ao me reconectar com a vida cotidiana, percebi a importância de viver no momento presente e buscar a felicidade onde quer que eu estivesse. Não havia um manual para a reintegração à vida física, mas compartilhar minha história e ouvir as histórias dos outros me ajudou a encontrar meu caminho. Sei que minha experiência pode não ser universal, mas espero que, ao compartilhá-la, possa oferecer conforto e inspiração a outras pessoas que estão enfrentando desafios semelhantes. A vida é uma jornada cheia de altos e baixos, mas é através do compartilhamento de nossas histórias que podemos encontrar força e conexão. Então, se você chegou até aqui, muito obrigado por me ouvir. Não se esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever no canal para ser avisado a cada novo conteúdo. Se quiser continuar assistindo a outros relatos como este, clique em um desses 2 vídeos que estão aparecendo agora em sua tela.